Aleluia. Esse grupo de louvor hoje estava inspirado. Vou te dizer por quê. Todas as músicas que eles tocaram são as minhas favoritas. Para uma pessoa que é bem ligada com música como eu, isso faz muito sentido, amém? Então, boa noite, amados. A graça e a paz, amém? É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Obrigada, pastor Dudu, Ritinha, por abrirem as portas da igreja para eu ministrar mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. E eu acredito, irmãos, que Deus tem uma palavra muito específica, muito especial para tratar o nosso coração nessa noite. Diga assim: eu não vim por acaso. Para a pessoa que está do seu lado ficar bem convicta dessa verdade, diga: você não veio por acaso. Diga assim: Jesus vai te pegar. Aleluia. Então Deus tem algo bem específico para tratar os nossos corações, para que cresçamos, para que a gente possa progredir ainda mais no conhecimento da sua vontade, no conhecimento dele e no conhecimento daquilo que nós somos nele. Amém? Eu consigo enxergar no Novo Testamento, especificamente nas cartas de Paulo, que um dos principais objetivos de Paulo ao escrever as coisas que ele escreveu é para que a igreja estivesse bem consciente daquilo que ela é. Então nós precisamos realmente, amados, conhecer aquilo que somos, conhecer aquilo que temos e aquilo que podemos. Uma das orações mais conhecidas de Paulo, que está lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, é uma oração que nós repetimos bastante, estudamos bastante, oramos por nós, oramos pelos outros, não é assim? E resumindo aquela oração, Paulo diz assim: eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam compreender a riqueza do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus que opera em vocês. E resumindo tudo isso, eu sei que é muito poético, porque Paulo ainda tinha uma pitada poética nas suas cartas, não é? Em algumas delas. Até música ele fazia às vezes, como o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Isso é poesia pura, louvor a Deus. Então, resumindo tudo isso que ele queria dizer, eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação e conheçam o que são a herança do seu chamamento, o que tem a riqueza da glória da sua herança e o que vocês podem, a suprema grandeza do poder que opera em vocês. Então isso era algo que Paulo orava repetidas vezes pela igreja. Por quê? É importante que a igreja de Cristo, nesta terra, conheça aquilo que tem, aquilo que é e aquilo que pode. Você deve concentrar parte dos seus esforços, nos seus estudos da Bíblia, em se conhecer um pouco mais, em saber quem você é em Deus e o que você pode nele. Amém, amados? E eu acredito que a maioria das nossas pregações devem se concentrar nisso também. Em mostrar Deus, claro, mas também mostrar aquilo que nós somos nele. Porque nós somos algo nele. Amém? O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão. O sangue derramado e o preço que foi pago foi para nos comprar para Deus. A Bíblia diz que ele derramou seu sangue para comprar gente de toda tribo, língua e nação. Então você foi adquirido por Jesus Cristo. E nesse processo de ser adquirido por ele, comprado pelo seu sangue, ter o seu preço que era exigido pelo resgate da sua vida, pago pelo sangue de Jesus, ele te constituiu rei e sacerdote aqui nessa terra. Amém? Então nós precisamos conhecer o que isso significa. Amém, amados? Você sabia que é possível ter um título de posse como esse e nem saber que tem e nem desfrutar? E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deus quer que você saiba e sabendo você possa viver, você possa desfrutar, você possa andar naquilo que foi conquistado por você. Amém? Então eu quero mexer contigo nessa noite. Eu quero realmente, eu não gosto da expressão te incomodar, sabe? Porque tem um sentido negativo, né? Mas eu quero te incomodar no sentido positivo. Eu quero trazer um desconforto santo dentro de você, para que você saia daqui convicto e pronto para não mais andar no nível que você está andando. Consciente de que Deus tem muito mais para você, de que Deus deseja mais para você, de que Deus quer mais para você. Amém? Então, para começar, eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 1. Eu acho que vai ser mais ungida ainda essa pregação hoje, que eu estou usando a Bíblia do meu marido. Marcos 1. E a gente vai começar aqui a partir do versículo 21. E Jesus, ele tinha uma unção empreendedora na vida dele, né? Ele começou muitas coisas, ele iniciou muitas coisas.
E uma delas é isso que nós vamos ler aqui. E você vai começar a pensar um pouquinho, o que isso tem a ver com a minha vida? O que Jesus fez tem a ver comigo? E a gente vai chegar lá, amém? Esse é o nosso processo hoje à noite. Começando no versículo 21, todos acharam? Se você não está com a Bíblia, dá uma olhadinha na Bíblia da pessoa que está do seu lado. É importante que você leia, amém? Tome conhecimento dessas verdades que nós vamos estudar nessa noite. Isso aqui é o registro de uma das primeiras pregações de Jesus Cristo. Vamos ver o que aconteceu. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então aqui a gente já vê uma coisa muito importante, que a forma como Jesus ensinava não era uma forma comum, não era uma forma qualquer, não era como todos os outros. Ele falava como quem tem autoridade. Se você foi chamado para falar a palavra, para pregar a palavra, é nessa autoridade, é debaixo dessa unção e dessa graça que você tem que ministrar também, amados. E sabe o que te dá essa convicção, essa ousadia, essa autoridade? O conhecimento. Você não fala com propriedade, com ousadia, com confiança de algo que você não conhece. Amém? Não vou me focar nisso, mas só uma dica aqui para os pregadores da palavra dessa igreja. Conheça a fundo aquilo que você vai ensinar, aquilo que você vai ministrar, porque a ousadia, a autoridade vai vir junto. Amém? A propriedade de falar daquelas coisas. Então Jesus, ele falava como quem tem autoridade, ele falava com propriedade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Isso aqui faz parte também do processo daqueles que estão pregando a palavra de Deus. De vez em quando Satanás tenta se amostrar. É bom pregar no Nordeste porque eu posso usar as expressões que eu gosto. Satanás tenta se amostrar, tenta aparecer, tenta tumultuar, tenta causar. E com Jesus não foi diferente. Às vezes a gente pensa, ai meu Deus, toda vez que eu vou pregar alguma coisa chata acontece. Hoje mesmo meu iPad estava travando ali, meu marido conseguiu me socorrer para eu ter o esboço aqui disponível. Se não tivesse, Jesus ia inspirar do mesmo jeito, amém? Mas sempre, ai meu Deus, o que acontece comigo? Será que eu estou tentando entrar num chamado que não é o meu, fazer uma coisa que não é minha? Porque toda vez que eu vou fazer, alguma coisa ruim acontece. O pneu do carro fura, o menino chora, o marido reclama e não sei o quê. Amado, na vida de Jesus, algumas coisas também aconteciam desagradáveis, quando ele estava ali ministrando. Então a gente não pode guiar se somos chamados ou não pelas circunstâncias que acontecem. Amém? A nossa convicção deve vir primeiro por dentro. Circunstâncias são apenas circunstâncias. Não seja guiado por isso. E veja que é Jesus ali, ungido de Deus, ministrando, e o diabo começa a causar um tumulto. Uma pessoa usada por ele, endemoniada, começa a gritar no meio da igreja, gritando que ele era o santo de Deus. Bem sei que és o santo de Deus. E diz assim: veio atormentar-nos, perder-nos antes do tempo. E Jesus respondeu: cala-te e sai deste homem. E aqui Jesus nos ensina mais um pouco. Amados, a gente não tem que perder tempo com as coisas do diabo, não. O nosso tempo deve ser gasto com as coisas de Deus. Temos que gastar o nosso tempo com Deus, na comunhão com Ele, com a palavra, com os irmãos. Não perca tempo apagando os foguinhos que o diabo acende, porque você acaba sendo guiado pelo diabo e não por Deus. Às vezes as pessoas estão sendo mais guiadas pelo diabo do que por Deus. Como assim, Ana? Guiada no sentido de ser conduzido e levado. O diabo causa uma fumacinha aqui, você vem e apaga. Aí ele causa outra ali, você vai lá e apaga. Aí ele causa uma outra ali, você passa a sua vida inteira se desgastando em apagar as fogueiras que o diabo tenta acender. E não deve ser assim. Amém? Você deve gastar o seu tempo com as coisas de Deus e não com as coisas do diabo. Deixa ele fazer o que ele quiser. E aqui Jesus nos mostra como é que a gente lida com ele. Cala-te e sai dele. Curto e grosso, poucas palavras. Você não deve perder tanto tempo dialogando com o diabo. Amém? Não dê trela para ele. Seja sucinto e objetivo. Fale como quem tem autoridade. Cala-te e sai. Vamos treinar? Diga, cala e sai. Mais uma vez, cala e sai. Cala e sai. Amém? Foi assim que Jesus não dava ibope para o diabo. Amém, amados?
Às vezes a gente pede uma oportunidade na igreja para falar, pastor, deixa eu contar um testemunho. Aí conta um testemunho. Que é o testemunho? Você passa 80% do tempo que você tem só exaltando o que o diabo está fazendo. E aí no final Jesus foi e me salvou, amém, igreja? Não, o seu foco deve ser o que Deus tem feito na sua vida. Amém, não dá ibope para o diabo, é só o que ele quer. Jesus não dava ibope para ele, quando ele tentava se aparecer e se mostrar a Jesus, cala e sai. É assim, como quem fala com um cachorro, cala e sai. Continuando, 26. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz. Aí você pode pensar, né? Se fosse com você, meu Deus, ele não vai sair não. Olha só o que ele está fazendo. Agora que ele está gritando alto mesmo, agora que ele está chamando a atenção dele. Deixa quieto. Você não já deu a ordem? Não já mandou calar? Não já mandou sair? Então deixa ele bradar o que for, porque na hora ele vai sair. Veja, ele bradou, ele gritou, ele agitou o homem violentamente e saiu dele. Essa última ceninha dele é só para roubar a tua atenção, para ver se você sai da sua convicção, se você sai da sua firmeza. Não saia. Permaneça firme naquilo que você estabeleceu. Permaneça firme na ordem que você deu. Às vezes, amados, a gente perde a nossa fé nisso. A gente até fala com ousadia, com convicção, mas quando a gente vê as circunstâncias não mudando, a gente volta atrás. E aí tenta falar de novo, tenta fazer alguma outra coisa. Você não já fez? Permaneça firme naquilo que você já falou. Amém? Mesmo que o diabo brade, mesmo que ele agite, mesmo que ele se estribuche, ele vai ter que sair. Porque não existe outro nome mais elevado do que o nome de Jesus. E é nesse nome que nós ordenamos a Satanás. Amém? Aí depois que Jesus expulsou aquele demônio, que o demônio saiu da vida daquele homem, todos se admiraram, a ponto de se perguntarem, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Isso aqui era algo novo. Como eu disse, Jesus, ele tinha uma unção para empreender, para começar coisas novas, porque ele era o precursor do reino de Deus aqui nesta terra. Amém? Ele veio para iniciar coisas mesmo. E isso aqui era uma coisa muito nova, porque até então, a gente, olhando para o Antigo Testamento, parece até que Satanás nem existia. Pouco se fala do diabo. Onde estava Satanás no Antigo Testamento? Fazendo as mesmas desgraças que está fazendo hoje. Só que naquela época as pessoas não tinham conhecimento da presença, da existência dele. Pouco se falava do diabo. A gente vê uma coisinha aqui, outra coisinha ali. A gente vê Davi tocando a harpa e o espírito que atormentava Saul sendo acalmado. Mas nada como isso. Como isso aqui, ninguém até então tinha visto. Porque de fato Jesus veio estabelecer essa nova doutrina. Amém? Ele veio começar esse novo estilo de lidar com as coisas espirituais. Amém? Vamos aqui para o capítulo 3 de Marcos. Vamos acompanhar o processo, o progresso dessa nova doutrina. No capítulo 3, no versículo 13. Chegou? Então diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Isso aqui é legal. Primeiro, mostra que Jesus chama quem ele quer. Simples assim. Por que eu fui chamado ou por que eu não fui chamado? Amado, não é da nossa alçada. Ele chama quem ele quer. Amém? E ainda tem um outro processo. Depois que ele chama, diz o quê? E vieram para junto dele. Nem todos aqueles que têm sido chamados têm vindo. Amém? Mas eu quero te encorajar nessa noite. Se você tem sido chamado, vá. Obedeça, amém? Esteja com ele. Diz assim: e vieram para junto dele. Então designou 12. E aqui é a vocação dos 12 que andaram mais próximos de Jesus, para estarem com ele, os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. A gente vê aqui que o chamado de Jesus para aqueles 12, ele tinha 3 pés, né? Um tripé. 3 pontos. O primeiro, estar com Jesus. O segundo, os enviar a pregar, os designou a pregar. E o terceiro, exercer a autoridade de expelir demônios. Eu vejo isso aqui também como uma ordem de importância.
Porque na minha concepção, amado, se você não está com Ele, você não pode pregar e você não pode exercer autoridade também. Amém? Estar com Jesus, estar com Deus, comunhão com Deus e com a sua palavra, deve ser prioridade na sua vida. Ah, mas eu tenho tanto tempo, eu estou tão ocupado no ministério, estou tão ocupado com o meu trabalho. Nada do que você faça é mais importante do que estar com Ele. Amém? É isso aqui que vai fazer todo o sentido na sua vida. É esse ponto aqui que vai trazer todo o equilíbrio para as demais coisas da sua vida. Você não pode se esquecer disso. Que em primeiro lugar, na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, na sua vida de uma forma geral, em primeiro lugar deve ser estar com Ele. Amém? Diga assim: eu amo estar contigo, Senhor. Amém? Isso aqui pode acontecer na igreja, mas também deve acontecer na sua casa. Amém? Você deve reservar um tempo do seu dia para estar com Ele, para falar com Ele, para ter comunhão com Ele, para meditar na palavra, para orar em outras línguas. Deve existir no seu cronograma diário, na sua organização diária, um tempo para estar com Ele. Amém? Estando com Ele, as outras coisas vão fluir de forma natural. Então os discípulos foram chamados em primeiro lugar para estar com Ele, depois os enviou a pregar e em terceiro lugar, que é o foco da minha ministração hoje, exercer a autoridade para expelir demônios. Então a gente vê aqui apenas 2 capítulos depois do capítulo em que Jesus iniciou essa questão de exercer a autoridade de expelir demônios, Jesus já passando a bola para mais 12. Amém, amados? Porque a gente poderia pensar, era uma coisa que só Jesus poderia fazer, estava restrito apenas para Ele. Ele que começou, Ele que exerceu isso, e depois que Ele morreu e ressuscitou e foi para o céu, isso acabou. Mas não acabou, diga não acabou. A gente vê Jesus ainda aqui na terra, já passando a bola para 12 que estavam mais próximos dele. Amém? Ele os enviou a exercer a autoridade sobre os demônios. Amém? Continuando, vamos para o capítulo 16. E agora que o negócio vai ficar bom, viu? Capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. E já começa assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Como é que está na sua Bíblia? Aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A gente viu esse processo começando em Jesus, depois ele passando para os 12, e agora, depois que ele morre e ressuscita, sabe o que ele diz? Estes sinais acompanharão todos aqueles que... Tem alguém que crê aqui nessa igreja? Então esse sinal vai acompanhar a sua vida também, amado. Você foi ungido, capacitado e chamado por Deus, e escolhido por Ele, para exercer a autoridade de expelir demônios também. Amém? Isso aqui mostra um pouco da nossa posição. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, não é apenas acima, mas muito acima de principados e potestades. Você não está aqui para ser subjugado pelo diabo e está à mercê daquilo que ele faz ou deixa de fazer na sua vida. Não, você foi colocado aqui como cabeça e não como cauda. Você foi colocado aqui para exercer a autoridade e não para sofrer a influência. Amém, amados? Então nós vamos meditar um pouco nessa doutrina bíblica verdadeira, autêntica, que existe, que às vezes as pessoas acabam interpretando e levando para alguns extremos, mas que existe um equilíbrio bíblico relacionado a este assunto. Amém? Há ou não uma guerra espiritual, uma batalha espiritual? Existe um adversário? A Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Como é que, como igreja vencedora, triunfante, nós lidamos com esse adversário, esse opositor que tenta contra a nossa vida? Amém? Eu queria que você abrisse, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 2.
capítulo 2, versículo 11. Todos acharam? Está na Bíblia, vamos lá. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Para aqui um pouquinho. A gente poderia pensar, mas a gente corre o risco de perder para o diabo? Nós já somos mais que vencedores. Veja que a Bíblia diz assim, que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, se não tivermos o cuidado necessário, ele vai alcançar a vantagem. Ele vai se utilizar dos ardis dele, das astúcias dele, das ciladas dele, para alcançar vantagem sobre a nossa vida. Uma dessas armas que Satanás se utiliza é a falta de conhecimento das pessoas. Amém? Porque quando você sabe que você é mais do que vencedor e que ele é menor do que você e não pode sobre a sua vida, e não pode contra a sua vida, ele não vai alcançar vantagem sobre você. E a Bíblia diz aqui no finalzinho: pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Às vezes, quando a gente quer passar por cima de alguém que nos importuna, a gente ignora, não é? Tipo assim, vamos supor que Natan é meu esposo, é Joãozinho, e ele me aperreia muito. E uma das maneiras de eu não me incomodar com o Joãozinho é ignorar a existência dele. Lá vem Joãozinho, não sei nem quem é, quero nem saber. Para mim ele não existe, ignora. No reino natural, talvez isso até funcione, por um tempo. Mas com o diabo isso não funciona. Não é ignorando o diabo que você vai passar por cima das ciladas que ele tenta proporcionar para você. Você não pode ignorar Satanás. Você tem que estar bem consciente de que ele existe, de que ele tem legalidade para atuar nessa terra, e mais consciente ainda de que sobre todas essas coisas você já é mais do que vencedor. Amém? Não é ignorando o diabo que a gente vai vencer ele. Muito pelo contrário, é não ignorando os seus desígnios, os seus ardis, as suas ciladas, os seus intentos. É não ignorando isso que a gente vai ter a capacidade divina de passar por cima de todas essas coisas e permanecer inabalável. Amém, amados? Então tudo começa aqui. Satanás, ele existe. Satanás, ele é o nosso inimigo. Satanás, ele quer sim nos tirar dessa posição de mais do que vencedores. E nós não vamos ignorar os intentos dele contra nós. E qual é o objetivo dessa minha pregação hoje à noite? Não é te deixar com medo. Jamais. Muito pelo contrário. É te injetar ousadia para saber que você pode passar por cima de todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos a igreja do Senhor e que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Satanás, ele tenta levantar portas. E eu gosto disso aqui. Satanás tenta levantar portas para barrar o nosso avanço. Sabe, na época em que essas coisas foram escritas, os reinos, eles avançavam e dominavam sobre outros reinos, né? Existiam guerras por posse de territórios. E uma das maneiras deles se protegerem eram levantar portas, fortalezas, edificações para se proteger lá dentro e não perder o domínio do território. Amém? Então, como assim as portas do inferno não prevalecerão contra nós? Muito tempo, eu com a minha mente brilhante, assim, do fantástico mundo de Bob, eu imaginava as portas vindo em minha direção, para tentar me parar, como portas andantes, como portas do mundo de Alice, assim, não é? Mas não é bem isso que a Bíblia está falando. Se eu fui chamada por Deus para sair daqui e chegar ali, no final, as portas, elas vão existir porque Satanás vai tentar criar obstáculos, barreiras, para evitar o meu progresso, para evitar o meu avanço. Amém? Eu vou precisar da ajuda de algumas pessoas aqui nesse corredor. Vocês estão dispostos a me ajudar? Posso contar com a colaboração de vocês? Sim ou não? Sim, obrigada. Ide, fica aqui. Aí eu queria que você ficasse aqui também. Vou chamar só as mulheres, tá bom? Para me ajudar. Fica assim, uma bem do ladinho da outra. Você, irmã, pode me ajudar? Você também? Você pode me ajudar? Ela está grávida, vou liberar você, viu? Você pode me ajudar ali também? Pronto, tá bom. 3 portas são
impossibilidades bastantes, ok? Vamos supor que Deus falou comigo: Ana, te ungi, te capacitei para ir daqui até ali, e ali você vai alcançar o seu sucesso, o seu objetivo, aquilo que eu tenho para você. E eu tô aqui disposta, super pronta para cumprir o meu chamado, para correr a minha carreira, para fazer a vontade de Deus. E sempre assim, a gente olha, enxerga, né? Às vezes nem tá vendo as impossibilidades, vamos supor que elas não tinham se levantado ainda, a gente nem tá vendo as impossibilidades. Amém, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. No momento que a gente coloca o pé, amado, parece uma coisa. Quando a gente coloca o pé e está disposto a fazer, as coisas começam a surgir. As impossibilidades, as faltas, as necessidades. É muito longe. Tem muita gente que eu conheço. E aí, ó, a gente pode passar a noite inteira aqui listando coisas que tentam se levantar para impedir o nosso avanço e o nosso. Todas essas coisas que se levantam são portas. Portas. E o que a Bíblia diz? Que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra nós. Não significa que elas vão vir em minha direção. Eu estou aqui parada e lá vem as portas contra mim. Não, não é isso. Significa que enquanto eu estiver avançando, essas portas vão tentar prevalecer sobre a minha vida. Mas o que está escrito? Que elas não. E o que significa? Que quando eu avançar, ousar, crer, por mais que essas portas estejam fazendo cara feia para mim, dizendo nós não vamos abrir, elas vão ter que abrir. Sabe porta de shopping que só abre quando você está pertinho? Não adianta eu daqui dizer, portas, se abram agora, em nome de Jesus. Não vai adiantar. Elas têm um sensor de fé. Elas têm um sensor de ousadia. Elas têm um sensor da convicção que existe dentro de você. E quando você chega perto delas, naquela ousadia, naquela convicção, elas vão ter que se abrir. E você vai passar. E elas vão ter que se abrir. E você vai passar. E elas vão ter que se abrir. E você vai passar. Amados, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Obrigada, portas. Elas não vão prevalecer contra você. Mas se você daqui deste ponto, só porque elas se levantaram, você desiste, você não vai viver o melhor de Deus. Você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não pare por causa de portas. Não pare por causa de impossibilidades. Não pare por causa de situações ou circunstâncias que se levantem. Nada deve ser mais forte do que a convicção de que você foi chamado por Deus. Se você desiste por qualquer coisa, é porque você não estava tão convicto daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Diga assim, eu não vou desistir. Nada vai me parar. Amém? Eu não estou aqui para dizer, amado, fazer a vontade de Deus é um mar de rosas, não tem dificuldade. Pastor Dudu está aqui para dizer que tem dificuldades, né, pastor? Coisas se levantam, coisas acontecem todos os dias. Se você olha para a vida do apóstolo Paulo, você enxerga a mesma coisa. E ele fez questão de listar os sofrimentos que ele passou. Foi fustigado por varas, chicoteado, cuspido, maltratado pelos irmãos, salteadores, naufrágio, apedrejamento, várias prisões. Tantos sofrimentos ele passou. E ele mesmo disse, aprendi a viver contente em toda situação. Eu acredito que quando Paulo rompeu em fé declarando isso, foi um daqueles dias para ele. Sabe aqueles dias? Aquele dia, eu acho que foi num dia desses, que ele rompeu, ele ousou e declarou, eu decidi viver contente em toda e qualquer situação. As circunstâncias não podem roubar a sua alegria. Sabe por quê? Porque não foram as circunstâncias que te deram essa alegria. Quem te deu essa alegria foi Deus. Amém? Não permita que nada, circunstância alguma, porta alguma que se levante, roube aquilo que Deus já depositou dentro de você. Esteja convicto do seu chamado, esteja convicto da sua vocação, esteja convicto de que você é filho de Deus e de que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Amém? Então o que a gente vê aqui? A Bíblia nos levando a essa consciência de que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Amém? Abra aqui em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro 5, versículo 8. E
eu vou ler 3 versículos na sequência, e quem conseguir descobrir uma coisinha que vai se repetir em todos eles, vai ganhar uma salva de palmas, tá bom? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Vou parar aqui e depois eu leio o restinho do versículo. Esses versículos aqui são muito interessantes. Primeiro, ele mostra qual deve ser a nossa postura diante da vida. Ele diz assim, ó, seja sóbrio e seja vigilante. Irmão, tem gente dentro da igreja que parece uma pessoa der. Sabe o que é uma pessoa der? Um aluado da vida. Tá aqui só porque tá, mas não tá consciente, não tá sóbrio, não tá vigilante, não tá ligado, não tá esperto. E a Bíblia nos adverte que temos que ser pessoas sóbrias. Ser sóbrio é o contrário de ser embriagado, né? Já viu uma pessoa bêbada? Tá nem aí pra vida, só quer saber de curtir aquele lindo momento, aspas, muitas aspas, não é? Eu lembro um dia, eu estava lá em Natal, eu era solteira ainda, tinha um bêbado. Eu tenho 2 histórias para contar. Primeiro essa, quando eu era solteira, um bêbado se agarrando com um poste, dizendo assim, mamãe, eu te amo. Por certo, porque o poste tem luz e a mãe deu a luz a ele, né? Eu tentei entender qual era a ligação do poste com a mãe, mas realmente eu não entendi. Agarrado com um poste, gritando, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Uma pessoa em sã consciência jamais se agarraria com um poste e ficaria gritando, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Não é verdade? Só um bêbado tem a capacidade de fazer isso. E a outra história de bêbado que eu tenho, eu já era casada com o Natan, a gente morava no 3º andar de um prédio, e eu estava limpando a varanda lá de casa, e tinha 2 bêbados sentados na calçada conversando. E eu achei tão filosófica aquela conversa que eu fiquei prestando atenção. Aí um bêbado olhou para o outro e disse assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que molha a pedra todinha. Eu disse, é uma complexidade, uma profundidade que só um bêbado é capaz de captar uma coisa dessa, né? Que o ditado é água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Para o bêbado era tanto bate até que molha a pedra todinha. São coisas que só bêbados, pessoas embriagadas, têm a capacidade de fazer. Uma pessoa daquela não está consciente da realidade. É tanto que um bêbado facilmente é assaltado, enganado, roubado. Quando ele fica sóbrio é que ele vai ver a besteira que ele fez. Não é assim? Então tem muita gente dentro da igreja bêbada, embriagada com as coisas desse mundo. Tão envolvido com as coisas naturais que se esquecem que existe uma realidade espiritual que é mais real do que a realidade natural. Amém? E o que Paulo diz? Desperta, ó tu que dormes. Tem muito zumbi dentro da igreja. Pessoa que parece que está acordada, parece que está vivendo, mas está dormindo. Não está consciente, não está ligado, não está esperto. Amém? Diga assim para o seu irmão, se liga, meu irmão. Amém? Fica esperto, fica ligado, fica sóbrio, fica vigilante. Não fica dormindo, não fica aluado, fica consciente de que tem coisas acontecendo ao seu redor e que a sua atitude vai determinar se aquilo vai te causar algum dano ou não. Sabe por que às vezes a gente tem sofrido algumas coisas? Porque nós estamos dormindo. E quando a onda vem, já está em cima demais para a gente dizer, mar, acalma-te, vento emudece. Vocês estão entendendo? Quando você vê, a situação já está em cima demais de você e você não tem uma reação rápida. Por quê? Primeiro, quando você está acordando, você é lento. Se você é acordado assim, no susto, você é lento, seu raciocínio está lento ainda. Eu mesmo não funciono direito quando eu estou acordando. Às vezes, Natan, estudando assim, bem intenso nas coisas que ele está estudando, ele fica esperando eu acordar, ele fica assim, em cima de mim, esperando eu acordar para contar as novidades, sabe? Aí quando eu abro assim, a metade de um olho, ele, você não sabe o que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras, não sei o que, o islamismo. Eu, amor, calma, eu estou só acordando, tenha paciência. Por
Porque ele já está, né, ligadíssimo a 160 por hora e eu estou apenas acordando. Não tem nenhuma reação. Então uma pessoa que está acordando, ela não tem reação. Então fica acordado, não dorme. Se você já está acordado, você não vai acordar. Você não vai ter esse tempo de letargia, de lerdeza. Você já vai estar ligado, já vai estar atento, já vai estar pronto para reagir da maneira que você tem que reagir. Amém? Então a Bíblia diz aqui, seja sóbrio e vigilante. O diabo, deixa claro, ele é o nosso inimigo. Diabo, inclusive, significa isso. Adversário, inimigo, opositor. O nome dele já fala quem ele é pra gente. Satanás não é nosso amigo. Às vezes ele pode até se pintar de amigo, te ajudar em algumas coisas, te ajudar a esconder algumas coisas, mas é tudo fingimento. Viu? Tudo fingimento. Não confia nele, ele não é confiável. Ele é teu inimigo, ele é teu adversário, ele é teu opositor. Anda em derredor, como leão. E eu acho que eu já falei, como leão. Ô leão. Acho que eu já falei, ele só quer ser, viu? Ele não é leão, você é leão. Eu acho que eu falei isso aqui para vocês, que eu gosto desse versículo. Vocês gostam desse versículo? Sabe por quê? A Bíblia diz aqui que ele anda procurando alguém a quem possa tragar. E muita gente tem medo desse versículo. Ai meu Deus, porque fica sabendo que o diabo está procurando alguém para tragar. Mas sabe por que eu gosto desse versículo? Porque diz que ele tem que procurar alguém a quem ele possa. Não significa que ele pode tragar qualquer pessoa, não. Ele tem que procurar e muito, amém? Quanto mais sóbrio e vigilante você tiver, mais ele vai ter que procurar. Quando a pessoa está sóbria e vigilante, parece que fica invisível para ele. Ele fica procurando e não nos enxerga. Ele fica procurando e não nos vê. Amém? Porque um sóbrio e um vigilante não é uma presa fácil para o diabo. Ele tem que procurar alguém a quem ele possa. Um sóbrio e um vigilante, ele não pode. Então diga assim, comigo ele não pode. Amém? Comigo ele não pode. Procurando alguém a quem possa devorar. E o versículo 9 diz o quê? Resistir-lhe. Isso aqui é o pulo do gato. É o segredo. É a chave. Amém? Como é que nós vencemos Satanás? Resistindo a Satanás. Não é descendo para o nível dele. Qual é o nível dele? É do combate, da briga. E é aí que muito crente está errando, porque tem descido para essa esfera. Amém? Desce para uma outra esfera. Aqui é o campo, é o ringue, é o octódromo. Tem muito crente descendo para o nível do octódromo. Octódromo, não. Do ringue. Amém? Tem muita gente descendo para essa esfera do ringue e tem levantado o punho da camisa e está ali deferindo golpes no ar, tentando brigar com o diabo. E isso é errado. Você não precisa descer para esse nível, para essa esfera, porque nessa esfera que Jesus já venceu por você. Amém? Então em que esfera eu tenho que ficar? Na esfera do que ele diz aqui no versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé. Você não precisa descer para o ringue. Você apenas permanece na posição de vitória que Jesus já conquistou para você. Amém? Então a nossa batalha, a nossa guerra, ela existe. Eu não estou dizendo que não existe, existe. Não é no âmbito da guerra, da batalha em si. Não é no ringue. A nossa guerra é na resistência. É na permanência. É na perseverança. Amém? É no permanecer. E como é que nós permanecemos? Firmes na fé. Firmes nessa convicção. Certos, isso aqui é muito importante, esse finalzinho. De que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pela terra. Quando você se veste, se reveste com essa atitude de saber que você não é o único sofredor da face da terra, muita coisa muda na sua vida. Você tem que se preparar com esse pensamento, sabe, amados? Se preparar para sofrer. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quando você se prepara por dentro, você já está forte para vencer, para resistir. Quando você se prepara sabendo que
Satanás ele vai se levantar, que as circunstâncias vão surgir, que as impossibilidades vão aparecer, que nem todo mundo vai se agradar de você. Quando você se prepara para isso, que você vai ser perseguido, que você vai ser tentado, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que renunciar a algumas coisas na sua vida. Quando você se imune com este pensamento, se veste com esse pensamento, a vida se torna mais fácil. Porque você vai sair das esferas do porquê, e já vai partir para cima para passar por cima das circunstâncias. Nós perdemos muito tempo nos perguntando por que Deus. A Bíblia já diz, amado, por quê? Porque você vai enfrentar e ponto. Por que eu estou sendo perseguido, Senhor? Por que eu estou sendo tentado, Senhor? Por que eu tenho que renunciar a certas coisas? A Bíblia já nos preveniu antes que seríamos tentados, que seríamos perseguidos e que teríamos que abrir mão de algumas coisas. A Bíblia já nos prepara. E se você já acorda preparado a enfrentar essas coisas, a vida vai ser muito mais fácil para você. Você não vai perder tempo pensando por quê. Você já sabe por quê. Porque sim, é a resposta. Eu lembro que eu passei pela fase dos porquês. Toda criança passa por isso, não é? Por que o céu é azul? Por que Deus é menino? E tantas perguntas, né? Por quê? Por quê? E por quê? E tem hora que a mãe e o pai já ficam cansados de responder. Diz assim, meu filho, por que sim? Por que sim? Amém? Então a resposta de Deus, por que sofrer? Por que ser perseguido? É porque sim. Porque você está nesse mundo. Porque as coisas ainda não acabaram para nós. Porque Satanás ainda é o Deus deste século. Pronto. Quer melhor resposta do que essa? Porque sim. Então para de se perguntar por quê e se prepara para vencer. Se prepara para passar por cima. Se prepara para ultrapassar essas portas. Se prepara para ver as portas do inferno se abrindo, se escancarando e você passando por elas. Enquanto você está aqui parado se perguntando por quê, as portas não vão se abrir. Mas quando você chegar lá na convicção, na ousadia, o sensor da fé vai perceber que você está em fé e elas vão ter que se abrir. Para de ficar se perguntando, amado. Avança. Avança no que Deus tem para você. Parte para cima. Amém. E lembra, você não está só. As suas armas não são carnais, as suas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém. Mas enquanto você estiver aqui parado, se questionando, se perguntando, nada vai acontecer. Amém. Então, se prepara com isso, se reveste com isso, se imune com isso. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Os crentes do Japão sofrem, os crentes do Reino Unido sofrem, os crentes americanos sofrem, os crentes brasileiros sofrem, os crentes nordestinos sofrem, os crentes sudestinos sofrem. Amém? Todo mundo passa por sofrimento, porque ser crente neste mundo é enfrentar a oposição do nosso adversário. Se a gente já sabe disso, agora pode vir. O que vier, minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Amém? Pode vir, Satanás, pode vir. Eu não vou sair da minha esfera de vencedor, de resistência, para cair no ringue com você não. Pode vir, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amém? Próximo texto. Olha que eu dificultei um pouquinho para vocês entenderem qual é a expressão, a palavra que se repete, que eu ministrei outras coisas aqui, mas eu acredito no potencial de vocês. Amém? Tiago, capítulo 4. Eita, pai, tem que terminar. Vamos embora. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Lá no outro texto não mostra a consequência da resistência, não é? Mas esse texto aqui mostra. Depois que você resiste, qual é o próximo passo? O diabo foge. Eu resisto e o diabo... Amém? A gente já sabe aqui, ele não deixa claro resistir como? Firmes na fé, como Pedro fala. Amém? É a nossa maneira de resistir, é na fé, é na palavra.
Jesus mesmo mostrou isso lá no deserto, quando ele resistiu às tentações que o diabo trouxe. Como foi que ele resistiu? Na palavra, na fé. Aqui diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Dizem que uma das versões americanas é: fugirá atemorizado da sua presença. Amém? Vaza, diabo. Amém? Ele vai ter que fugir. Quando? Quando eu resisto firme na fé. Vamos para Efésios 6. E acho que esse é o último texto. Aleluia. Efésios, capítulo 6, é um texto bem conhecido dentro desse assunto, não é? A partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra a primeira coisa que eu falei sobre o que os discípulos foram chamados para fazer? Jesus chamou 12 para estarem com Ele. Estar com Deus é o mesmo que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É quando estamos com Ele que somos fortalecidos por dentro. É quando estamos em comunhão com Ele que a força dele se levanta forte dentro de nós. Amém? Então, o segredo da nossa vida, amados, começa aqui. Esse tempo em que nós estamos no Senhor, sendo fortalecidos nele e na força do seu poder. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, ele diz de novo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Para que possais resistir. Então, qual foi a expressão que eu repeti nos 3 versículos? Uma salva de palmas para vocês. Resistir, exatamente. Para que possais resistir no dia mau. Todo mundo enfrenta um dia mau. Amém? O dia mau vem para todo mundo. A gente já leu isso lá no texto de Pedro, né? Que esse sofrimento se cumpra em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. O que não pode acontecer é você hoje se preocupar com o dia mau de amanhã. Num outro texto a Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Então você deve se preocupar com o dia mau quando o dia mau chegar. A preocupação não resolve o seu problema. Não adianta você gastar o seu tempo, a sua energia com um problema que só pode ser resolvido amanhã. Se ele só pode ser resolvido amanhã, você só vai se importar com ele amanhã. Se não tem nenhum problema hoje, se hoje não é um dia mau, vai desfrutar desse dia bom. Amém? Porque a gente perde muito tempo, a gente gasta muita nossa energia com problemas, com preocupações. Se preocupar significa ocupar previamente. Então, se o problema só pode ser resolvido amanhã, se a conta só pode ser paga amanhã, para que perder a sua paz hoje? Não perca nem hoje, nem perca amanhã. Amém? Mas se você só pode resolver aquela questão amanhã, deixa para ocupar a sua mente, o seu coração, o seu tempo com ele apenas amanhã. Amém? E a Bíblia diz aqui que você deve resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu gosto desse texto aqui, porque ele mostra a nossa posição antes do dia mau, no dia mau e depois do dia mau. Não sei se você observou. Ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso aqui é antes da gente enfrentar o problema. Como é que a gente tem que estar? Resistindo, permanecendo, ficando firme. Amém? Quando o dia mau chega, o que ele diz? Para que possais resistir no dia mau. No dia mau você tem que estar preparado para resistir. Porque o dia mau é o dia que a oposição vai ficar mais forte. Amém? É quando você vai ser empurrado de um lado ou empurrado para o outro para sair daquela posição de vitória que Jesus já conquistou para você. Então, se você não estiver preparado para aquele dia, você não vai conseguir resistir.
Ele manda você se preparar para que você possa resistir no dia mau. Então, durante o dia mau, no dia do problema, você tem que estar firme, concentrado em permanecer na sua posição de vitória. Amém? E depois, aí diz, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Eu gosto disso aqui. Porque ele diz assim, não é se tornar inabalável, não, você vai permanecer. Então, o crente, ele está inabalável antes do dia mau, ele está inabalável no dia mau, e ele está inabalável depois do dia mau. Você vai permanecer, você vai continuar. Amém? Antes, durante e depois do dia mau, inabalável. Aí ele diz, estai, pois, firmes. Se você for olhar no grego original, esse ficar firmes, resistir, permanecer inabalável, é a mesma palavra no grego. No português eles traduziram com sinônimos, porque no português eles não se repetem muito, né? Quando está repetido, começa a usar sinônimos para o texto não ficar tão repetitivo. Mas no grego não, no grego faz questão de botar a mesma palavra. Por quê? É como quem afina um instrumento. Não sei se você já presenciou um ensaio, a pessoa vem aqui e diz assim, dá o dó aí, fulano, dá um mi aí, fulano, ele fica. E o violonista ou baixista vai pum, 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 girando a borboletinha. Eu vou chamar borboletinha porque eu não sou músico. Ele fica girando lá aquele negocinho, a borboletinha, até que o som do instrumento, do violão no caso, esteja igual. Quando a Bíblia ela é enfática e repetitiva, eu costumo dizer que ela está batendo na mesma tecla. Sabe para quê? Para você afinar o seu coração. Amém, querido? Para você afinar. O som da Bíblia deve ser o mesmo som do seu coração. Então, quando a Bíblia tem aqui, ó, resistir, 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 batendo na mesma tecla, é para você pegar aquela nota e em cima dela fazer a sua própria canção. Amém? Afina o teu coração com o que a Bíblia está dizendo aqui nessa noite para você. Resista, permaneça, fique firme, firme na fé. Amém? Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Eu vou terminar agora, tá bom? E vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar, diga todos, não é algum, um ou outro que venha não, você tem a capacidade de apagar todos. Nenhum dardo inflamado do maligno deve atingir a sua vida não. Se você está embraçado com o escudo da fé, nenhum dardo vai lhe alcançar, porque você pode apagar todos. Todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Você está pronto para vencer na sua vida sempre? A vontade de Deus é que você desfrute dessa vida abundante, dessa vida triunfante. E a gente aprendeu hoje como é que a gente vai desfrutar disso. Como é? Resistindo. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção que vai deixar você bem consciente disso. De que você nasceu para resistir firme na fé. Que nada vai te parar. Que você vai avançar cada vez mais no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Depois eu tenho só mais uma coisinha para fazer, tá? Tudo bem?